Bom dia, queridos estudantes do nono ano. Eu sou Eduardo, professor de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar o percurso 12, Europa, Economia e Regionalização. O continente europeu possui 520 milhões de habitantes que gozam de uma excelente qualidade de vida e uma elevada renda per capita. O mercado consumidor interno é um mercado muito numeroso. Dos 520 milhões de habitantes, a maior parte é considerada consumidor potencial, dada a elevada qualidade de vida e a elevada renda per capita. A renda per capita corresponde ao PIB do país, toda a riqueza produzida durante um ano, dividido pela população absoluta, pelo número total de habitantes. O PIB da Europa é de 20,9 trilhões de dólares. Corresponde a 22% do PIB mundial. A Europa corresponde também a 1/3 do comércio mundial. Dentro do continente europeu, também existem desigualdades. Os 28 países que pertenciam à União Europeia em 2018 correspondiam a 83% do PIB, Produto Interno Bruto do continente. Os outros 22 países ficavam com 17% do Produto Interno Bruto do continente. Isso já demonstra uma grande desigualdade econômica dentro do continente europeu. O continente europeu pode ser dividido e regionalizado segundo o critério centro e periferia, levando em consideração essa desigualdade socioeconômica. Os países da região central possuem uma elevada industrialização, uma economia muito dinâmica e uma excelente qualidade de vida. São países que possuem uma renda per capita superior a 20 mil dólares, como França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Suécia. E nós temos também os países da região periférica. São países que possuem uma ótima industrialização, uma economia que vem crescendo gradativamente e uma boa qualidade de vida. São países onde a renda per capita gira em torno de 9 mil dólares, como é o caso da República Tcheca, Polônia, Hungria e outros países que antes faziam parte ou da esfera de influência do socialismo, o leste europeu, ou também conhecido como Cortina de Ferro, ou eram ex-repúblicas soviéticas, como é o caso da Ucrânia, da Belarus, da Letônia, Lituânia e Estônia, os chamados países bálticos, que hoje são área de influência do capitalismo, área de influência do contexto do bloco da União Europeia. Aqui nós temos um mapa mostrando justamente os países da Europa, e essa regionalização pode ser dada ali pelo meridiano 15 graus leste, onde você tem os países centrais e os países periféricos. Vamos agora abordar as maiores potências econômicas do continente europeu. Os 4 principais países do ponto de vista econômico são a Alemanha, em primeiro lugar, França, a segunda maior economia do continente europeu, a terceira maior economia do continente, o Reino Unido, e a quarta maior economia, a Itália. Esses 4 países são responsáveis por 65% do produto interno bruto produzido dentro do continente europeu. Um destaque para a Alemanha e a França. Esses 2 países são muito importantes dentro do processo de integração continental e do sucesso da União Europeia. A terceira maior economia da Europa é o Reino Unido. Porém, o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. E a terceira maior economia da União Europeia, então, é a Itália. É um país que, apesar de utilizar o euro e apresentar uma produção industrial diversificada, ainda dentro do continente europeu é considerado um país de segundo escalão, devido a poucas empresas transnacionais, devido ao processo de endividamento do Estado e à crise que pegou o governo italiano nas últimas décadas. Então a Itália ela tem aí uma economia diversificada, porém dentro do continente europeu
ela é considerada um país de segundo escalão. O primeiro escalão seria a Alemanha, França e Reino Unido. No segundo escalão, a Itália, Espanha, Bélgica, Holanda. A outra Europa. Falar um pouquinho sobre a Noruega, Islândia e Suíça. São países europeus que gozam de uma excelente qualidade de vida, um índice de desenvolvimento humano muito elevado. A Noruega se configura entre os países que têm os maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. Localiza-se no extremo norte do continente, na chamada Península da Escandinávia, uma região de clima subpolar. O petróleo e o gás natural são fontes de energia muito exploráveis, são atividades econômicas importantes dentro do contexto norueguês, assim como a pesca, e eles possuem uma forte marinha mercante. A Noruega possui uma excelente qualidade de vida. O IDH é um indicador utilizado pela ONU desde 1990, foi criado, em 1993 passou a ser utilizado como o indicador que vai sinalizar o grau, o nível de desenvolvimento dos países. A Islândia é um país que possui uma população pequena, 340 mil habitantes, um elevado nível de vida também, e você tem ali uma questão energética muito sustentável, pois a fonte de energia utilizada dentro da Islândia ela é 100% renovável, que é a fonte geotérmica, oriunda do aquecimento existente do material magmático que chega até próximo à superfície. Suíça. A Suíça possui quase 9 milhões de habitantes e também goza de uma excelente qualidade de vida. Se localiza na porção central do continente europeu, na região dos Alpes, e se especializou em indústria de relógios, a indústria de canivetes. Você tem um sistema bancário muito eficiente, uma mão de obra extremamente qualificada, e são países que investiram maciçamente no processo de educação. Você tem como exemplo a Noruega, a Islândia e a Suíça dentro do processo educacional de ensino e aprendizagem. São países que se destacam nos exames internacionais, figurando entre as principais potências educacionais do planeta. Os impactos da industrialização na produção e circulação de produtos e culturas. A Europa é o berço da passagem da manufatura para a maquinofatura. Também podemos citar o berço das grandes revoluções industriais. A primeira revolução industrial, de 1750, a segunda revolução industrial, de 1860, e a revolução industrial mais recente, de 1950, chamada de Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científico-Informacional. É a revolução da técnica, da ciência e da informação, onde as novas tecnologias ganham espaço. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico ganham espaço dentro do contexto industrial. Novas tecnologias como a nanotecnologia, a biotecnologia, robótica, telecomunicações, informática e o sistema de transporte eficiente. A Europa está inserida dentro do contexto da terceira revolução industrial, dada a excelente qualificação de mão de obra, um investimento muito bom na parte educacional, formando assim um contingente de trabalhadores altamente qualificado. A Europa possui alguns concorrentes dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento, como os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, o Canadá e a Coreia do Sul. São países também que investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Dentro da Europa, a inovação tecnológica é destaque na Dinamarca, na Suécia e na Finlândia. Vamos falar um pouquinho sobre a transformação das fronteiras dentro do continente europeu. Se analisarmos o continente europeu do início do século XX até os dias atuais, vamos ter grandes transformações em termos de fronteiras. Uma grande diversidade étnica, onde cada povo busca o reconhecimento e a soberania do espaço que ocupa. E a partir daí nós vamos estudar agora
os mais jovens países do continente europeu. Até 1991, a Iugoslávia era um país único, coeso, e começou a se desagregar, começou a se fragmentar a partir da dissolução da União Soviética, o enfraquecimento do socialismo. A Iugoslávia ela passa então por uma desagregação. A antiga Iugoslávia dá origem então a 6 países e uma região autônoma. São eles: Croácia, Eslovênia, Sérvia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro. E a região autônoma do Kosovo. A economia desses países são diversificadas. Nós temos países que possuem uma economia mais dinâmica, como é o caso da Sérvia, da Croácia, e temos também países que possuem uma economia mais tradicional, como é o caso da Bósnia e da Macedônia. 2 países já fazem parte da União Europeia, a Eslovênia e a Croácia. Os outros países buscam realizar o dever de casa, buscam realizar todas as exigências que são impostas pelo bloco para a adesão.